fragmento cerâmico oclusal num pré-molar e uma onlay no molar inferior. E a gente justamente foi olhar por isso. Ó. A gente preparou, tá? Aí, caraca, tá fininho, né? É, porque a gente seguiu a instrução do fabricante. Tem que chamar teu pai agora para ver se o preparo tá bom. Cara. Esse é meu. Aí, ó, a gente seguiu lá e aí vi a espessura que o fabricante me recomenda, tá? Então, nesse caso, se eu for olhar ali, ó, eu botei, né, isso com o software eu consigo medir, tá muito pequenininho aqui, tem 0,4 lá, de espessura que eu consigo usinar. A gente vai fazer 0,4, vai ser difícil pra caramba, vai ser mais. Vai ser mais. Mas eu consigo inserir parâmetros no software que vão me dizer se eu tenho espessura mínima. É o teu caso aqui, que eu te mostrei, né? A espessura mínima estava totalmente para fora da coroa. Não adianta, não vai usinar, vai fraturar. O material não tem resistência para aguentar essa pancada ali da broca. Tá? Então isso tem que ser observado na hora de desenhar, a gente olha isso mais tarde. Então eu peguei o meu preparo, fiz matrizes, em todos eles a gente fez uma... Né, foi preparando, obviamente não foi de primeira, para ver se a gente tinha a espessura certinha, desgastando cada vez mais para conseguir fazer isso. E aí a intenção aqui dessa avaliação era indicar, ou ainda é, né, a gente não completou isso, mas por N motivos, o tempo de fresagem, que também é maior, tá? O desgaste, né, o tempo de pós-processamento, de glaseamento, e o tempo total envolvido no desgaste das fresas. Então, ó, é óbvio que é diferente. Então eu peguei 3 coisas aqui. Está faltando né? Está faltando zircônio. O desgaste de broca com zircônio é mínimo também. Só que zircônio pós-processamento é gigante. A zircônio ela não é sinterizada. Ela é parcialmente sinterizada. Então o desgaste é nada. É que nem compósito. 1% da broca desgasta. Não é nada. Então você fresa zircônio até dizer chega. Mas aí tem um pós-processamento, que é demorado. Tá? Então se eu for comparar, né, com o IMEX, por exemplo, o Tessera, eu até vou levar mais tempo. Mas aqui eu levo 5 minutos glaseando. Aqui eu tenho que cristalizar. E além disso, glasear. É claro que esse tempo de glaseamento também pode reduzir. Mas em termos de tempo, chairside, tá? Onde eu preciso da restauração agora, aí eu tenho que comparar. Dá para maquiar ele roxo, ele já sai pronto. Dá para maquiar ele, aí tem que ter a tarimba. Tem que ter a tarimba. Senão não vai. Entendeu? Aí eu tô falando, ó, eu não tô de forma alguma, né, acho que tomara que a mensagem, uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui, não vim aqui com um slide para aula. É o dia a dia. Tá excelente. Tá bom, tá entendeu? ótimo. Então, não é show de slide. O que está sendo mostrado hoje é um show de slide cheio de Photoshop que eu não consigo fazer. Principalmente chairside. Tá? Não é o nosso dia a dia de consultório. É o caso para mostrar em aula. Isso não é legal. E aí eu acho que saber... Mesmo dando glaze no roxo, não, o tempo é maior. Então, mas saber essa... Né, eu não tenho esse tempo de laboratório. Pô, não adianta, eu não vou ser você. Você vai fazer muito melhor do que eu. Tenho certeza absoluta, não dá nem para comparar, não dá para largar. Você também não vai preparar como eu. Tenho certeza absoluta. Eu preparo com a direita e com a esquerda. Eu vou para o outro lado e eu preparo com a esquerda, entendeu? Então, mas eu só faço isso. Então, né, cada um, alhos e bugalhos, cada um na sua. Então, para caracterizar ainda nele, né, na fase verde lá, sem cristalização, é muito mais difícil. É muito difícil visualizar o que vai acontecer. Então, isso é só uma defesa aqui, tá? É minha, né? Para que usar esse material? Mais resistência, uma estética boa, porque eu tive muita fratura de IMEX, eu na minha mão, tá? Então, fugi do material há muito tempo, aí eu usava zircônia pra caramba, mas era mais opaco, e aí hoje eu tenho um material que tem uma estética bacana, legal, muito aceitável, com uma resistência muito boa. E aí é para onde eu estou indo, na minha literatura lá e no meu modo de trabalhar. Só, uma coisa bem lógica, tá? E é muito isolado, professor? Eu percebo a indicação de elemento isolado. Prótese unitária, sobre dente e implante. Uma coisa que eu estou louco para testar. Pode falar, Guia? Bloco perfurado Tessera, né? Eu não sou fã de prótese parafusada.
eu só uso prótese cimentada. Mas talvez agilizar o meu processo, né? Então hoje, uma das dificuldades que eu tenho dentro da, né, função imediata de entregar uma restauração definitiva, em algum momento eu vou falar de implante, é que eu gostaria de fabricar o componente definitivo no dia da cirurgia. A gente sabe hoje, né? Meu amigo Valdir Mugler, né? Pô, queria que ele estivesse aqui hoje. Ele ia vir, mas não conseguiu vir. A gente está preparando um curso para o ano que vem lá em Ribeirão e, enfim, vou dar aula daqui a um mês com ele lá em Ribeirão. Que é um cara, puto, o cara que mais conhece ânquilos aqui no Brasil, é impressionante, o cara é um monstro. E aí ele fala muito disso, né, de one abutment, one time. Então, e a gente sabe na literatura, tá todo mundo querendo copiar o ânquilos, né, que é o sistema que eu uso. Que é um sistema que já tem há 30 anos no mercado. Eu botar o componente e não tiro mais. Esse seria o ideal em qualquer sistema. O grande problema é que na hora que eu coloco, e a gengiva, como é que fica? Enxerto no enxerto. Tecido mole, biomaterial, qual biomaterial utilizar? Nossa, aí abre uma escala gigante, né? Mas o problema de você colocar um componente de zircônio no dia da cirurgia é que essa gengiva pode modificar um pouco de lugar. E aí? Aí vai aparecer, aí é mais caro. Aí eu boto a provisória e espero, aí não é provisória, é transitória. Qual material utilizar? E essas são as dificuldades que a gente está tendo. Num bloco perfurado de silicato, com uma resistência maior, eu poderia colocar, não interessa muito onde isso vai modificar. Glaseia ou não glaseia a superfície dentro do sulco? Nossa, mais um problema. Então tem algumas coisas que a gente está começando a trabalhar em cima disso. Não tenho todas as informações para você, infelizmente, ainda. Tá? É novo. É novo. Tá? E aí está aqui, ó, também é um problema. Então com o Tessera eu vou utilizar quase o dobro da broca. Tem um jeito de você economizar. Quê? Tem um jeitinho de você economizar. Tem um jeito? Qual é o jeito? Na hora que ele der faltar um minuto, você interrompe. Porque a medição das brocas... Ah, não, sim. Tudo bem. As medições da broca normalmente são feitas pela ponta, né? Então você evita que ele gaste a ponta. Isso. É verdade. Dá uma vida mais longa, com certeza. Aumenta bem. São os truques de laboratório que a gente não dá para passar, né? Porque aí, se você não vê também, você começa a sob-usinar em algum momento. Tem que entender quando parar de reutilizar a broca, né? Tá? Mas enfim, isso acontece, tá? Eu juro que eu tô... Caramba, já passei demais. Ó, vou passar rápido aqui, enfim, isso aqui era para mostrar, né, um bloco de Tessera. Vai fraturar? Claro que fratura. Claro, é cerâmica, não foi feito para usinar. Em diferentes... Né, se eu olhar aqui com 3 vezes, está lindo, maravilhoso. Vamos aumentar isso aqui, ó, no microscópio lá, no meus eyes lá, olhando, né, que a gente faz, né, preparo, etc e tal. Mas ele vai dar essas microfraturas, tá? Se eu comparar com o IMEX, as fraturas elas são muito mais intensas. Então, pela resistência do material, ele trinca menos, ele fratura menos. Então, a adaptação é um pouco melhor. A gente não tem, eu pessoalmente, não tenho... Isso aqui é uma avaliação laboratorial, né? Que a gente estava fazendo e parou lá, enfim, faltou material, opção de coisa. Mas é uma informação muito importante. Né? E a outra seria a adaptação. A gente sabe que na cristalização tem uma contração do dissilicato, mínimo, né? Mínimo, mas tem. Então, como fazer a fresagem para na hora de ir para a boca isso está adaptando. Tá? São todos parâmetros, mais uma vez. E aí, claro, padrão ouro. Padrão ouro é resina, não tem nada. É espetacular. Nossa, não tem absolutamente... A adaptação é lindo, mas né, obviamente tem a resistência. É baixo, então de 100 megapascal, menos um pouco até. Tá? E aí, enfim, coroas unitárias, tá? Coroas unitárias. Para passar rápido. Então a gente falou, né, em resumo, né, o que tem, e aí para terminar, ó, falar um pouquinho de cimentação lá. Então, a gente sabe que a gente tem 2 categorias de cimento, né? Ou a gente cimenta passivo ou ativo. O passivo é o fosfato de zinco. O passivo é o ionômero de vidro modificado por resina. Pequena adesão que tem ali, mas não tem adesão suficiente para chamar de ativo, onde eu tenho uma interação com o intagro, na superfície interna da restauração, e o dente, que são os cimentos resinosos. Então, se eu for comparar os 3 em termos de, né, bancada, o ionômero de vidro modificado de resina, pouquíssima adesão, cimento autoadesivo
ele oferece uma adesão sem nada especial. Sem nada especial não significa nada. Significa sem nada especial. Zircônio eu tenho que jatear. O de silicato eu tenho que tratar com ácido fluorídrico e colocar o agente de união. Eu tenho que fazer o que o material pede para eu fazer. Mas sem nada especial, eu tenho uma adesão. O adesivo tem algo de especial. Eu boto um adesivo em cima. Então eu aumento a resistência de união. Essa é a categoria. Então, por uma faceta, dá para botar ionômero de vidro modificado de resina? Não, claro que não, porque eu não tenho a adesão, não tenho essa retenção que o cimento resinoso, adesivo, vai me oferecer. Eu tenho que entender como tratar a superfície. Então, se eu vou utilizar cerâmica vítrea, então tira a zircônia da história, que é policristalino, eu tenho que usar o fluorídrico, ácido fluorídrico, tem que usar um agente de união, o silano. Posso usar adesivo? Aí não vamos entrar nessa discussão. Eu, por exemplo, eu não uso, eu uso o silano incorporado no meu adesivo, mas é uma... Quanto mais eu ganho por ter um silano dedicado num frasco? Muito pouco. Então, eu simplifico a minha técnica. Tá? Então, aí depende de cada um, a literatura que vai querer utilizar, entender as limitações, mais uma vez. Cerâmica policristalina, ou metal, ou resina, eu tenho que jatear com óxido de alumínio. E hoje, hoje, há muito tempo, com a Curarey vindo com MDP, com um monômero fosfatado, eu adiciono ainda um pouco mais a essa resistência de união. Tá? Aí estão aqui as classificações, é mais simples utilizar um ionômero de vidro modificado por resina do que usar um cimento adesivo. Com certeza, tem menos passos a seguir, mas eu só posso cimentar algumas restrições. E aí vai, se eu tenho adesão, se eu não tenho, mais tolerante a umidade, enfim, depende do que eu estou utilizando nesses materiais. E aí, só para adicionar a história no implante, que eu falei sobre coroa cimentada sobre implante, tem diferença nessas restaurações parafusadas ou cimentadas? E aí, só para deixar bem claro, tem problema dos dois lados. A coroa parafusada de implante, ela tem complicação técnica. No dente anterior, o implante tem que sair na palatina. Aí hoje tem hoje não, Tem anos. Aí no Brasil chegou a coisa nova. As empresas inventaram, copiaram de alguém lá fora as chaves anguladas, permitindo a inclinação de 18 graus, 20 graus em algumas chaves, que são mais arredondadas. Mas, enfim, é o problema da coroa parafusada em dente anterior. O implante tem que sair exatamente onde eu quero que ele saia. A fratura de cerâmica em volta daquele acesso ao parafuso. E, claro, que nas coroas cimentadas, as complicações biológicas, o cimento entrando naquele epitélio juncional longo e vai aderir à superfície da restauração. Tá? Então, as conclusões são meio óbvias. As coroas parafusadas têm mais fratura da cerâmica, solta parafuso. Nas coroas parafusadas, as complicações biológicas que a gente falou. Está aqui, caso meu, de muitos anos atrás, onde eu falava, caramba, agora eu vou cimentar então com esse cimento resinoso autoadesivo e não vai sair. Eu esquecia que meu componente era de zircônia e que sem fazer nada especial, adere. E na face proximal eu não conseguia limpar. Ficava ali meio que escondido, aí aderia, ferrou. Dava aquela inflamação na gengiva. Eu tinha que tirar a minha restauração. Então, há muito tempo a gente usa o ionômero de vidro modificado por resina para cimentar dentes anteriores. Tenho certeza absoluta que você faria um caso muito mais bonito aplicado aqui, mas é o caso do dia a dia numa zona que está a boca do cara. Mas é um estado muito aceitável num dente anterior, com uma prótese imediata. Extração do dente, colocação imediata do implante e a coroa em função, depois de uma semana, esse tipo de cicatrização. Tá? Aí, dois exemplos, cimento autoadesivo. Então, dentro desse mundo Dentsply, eu tenho essa possibilidade de cimentos diferentes. Então, aqui o calibre universal, que pode ser utilizado com uma cimentação, e associando a terceira, uma cimentação autoadesiva, um implante na região do primeiro molar. Já veio assim o paciente, com restaurações de resinas extensas. A gente preparou todos os dentes, fez núcleo de preenchimento. Aí um componente de uma companhia, não era do implante, então um componente da FF aqui, não é um implante Dentsply que eu uso, mas colocando lá a técnica de duplo fio, aí coloquei
o que é chamado de T-Base, eu já falo sobre isso daqui a pouco quando a gente voltar do almoço, a pasta adstringente, escaneei, aí eu criei lá no consultório, eu fiz a minha própria escala, né? A Dentsply não tem uma escala de cor Tessera, então eu peguei, desenhei um dente no Inlab e usinei todas as cores, ficou espetacular, é lindo. O cara é louco, né? Aí vou lá, tiro minha foto, etc e tal. E aí, quê? Foi caro. Para ter todos os blocos, eu não tinha todos os blocos. Não tinha todos os blocos, infelizmente. Ó, e aí fiz um abutment, né, um pilar, uma coroa em Tessera e as outras coroas, né, unitárias. Então, desenho no Serec Inlab, né, os blocos lá com as minhas coroas. Aí o tratamento é tratamento de superfície com ácido fluorídrico, 20 segundos. Aí eu utilizei um adesivo universal e o meu cimento autoadesivo, porque no dente eu não quero fazer nada especial. Então, a coroa seguiu o passo da coroa, é de silicato de lítio. Mas no dente eu não quero fazer nada especial, porque essas restaurações, ó, isso aqui é no dia, né, do meu afastamento gengival, preparo, olha como é que está isso aqui. Como é que está aquilo ali? Tá? Então, não vai ter como isolar esses dentes. Então, fazer uma cimentação adesiva que seria muito difícil. Tá? Então, eu vou, né, cimentar as restaurações, todas com cimento autoadesivo, e aí depois de uma semana, para Chairside, tá bom pra caramba. Né? Acho que está bem razoável. Para um bloco monocromático, acho que o resultado é bacana. E principalmente, né, conseguindo devolver, ó, aquela anatomia do implante. A gente já recebeu colocado, não estava na posição que eu queria que fosse, não estava cravado lá no meio, mas conseguimos fazer um pilar chairside, né, no fluxo, não foi entregue no mesmo dia, mas no fluxo chairside, onde eu conseguia devolver aquele perfil de emergência do dente. E aí uma cimentação adesiva, né, na mesma família lá de cimento, aí agora eu preciso adicionar meu adesivo ao dente, né, aí uma fratura de um segundo molar com um amálgama, onde a gente tentou preservar. A gente vê mais tarde. A gente tentou preservar o máximo de estrutura, deixando o esmalte, aí isolamos, aplicação, né, de ácido, adesivo, não, desculpa, aqui é para reconstrução, porque a gente achou que isso aqui ia modificar a cor da restauração, porque era muito fina. Aí está lá o preparo, aí a moldagem, né, o duplo fio, então fio 00, fio 2, pasta de astringente, sempre a mesma coisa, protocolo de trabalho, né? O escaneamento, desenho da restauração, o bloco lá, como fica dentro do bloco, nossa escalinha de cor, ó, então a cor que a gente escolheu é MTB1, e aí vamos, olha como é que está fino, né? Então, praticamente, pela cimentação adesiva, 1 milímetro de espessura, como a gente falou lá atrás. Aí glaseando, né, dentro do laboratório, eu tenho que ir para a bancada, tem aquela história. Vou entrar no mundo chairside, eu tenho que entender que vai ter uma hora que eu vou ter que parar e aprender essa fase laboratorial de trabalhar com os materiais. Então, indo lá para o laboratório com, né, o stem universal da ADS, e aí fazendo as modificações que eu achava necessário, e vão partir para a cimentação. Aí, né, ácido fluorídrico, adesivo, cimento. Isolo o dente, eu uso um jateamento com, não é um jateamento com óxido de alumínio, né? Então não é qualquer, desculpa, com bicarbonato, tá? Então não é qualquer jateamento que vai funcionar, né? Pode atrapalhar, o bicarbonato atrapalha a adesão, né? Então a gente usa um pó modificado por glicina que aumenta a adesão da restauração em até 50%. Aí o condicionamento seletivo de esmalte por 1 minuto, o adesivo autocondicionante, então não vou condicionar a dentina, está lá a cimentação da minha restauração. Beleza? E aí o resultado final. Aí, né, se eu aplicasse, se eu levasse para o laboratório, se eu tivesse a técnica, aí, óbvio, pode fazer milhões de coisas aqui, mas, de novo, acho que é um resultado muito aceitável, né? É o resultado do dia a dia. Dia a dia. Acho que é isso que eu quero atingir. Tranquilo?